paz, meu irmão, minha irmã. Bom estarmos aqui mais um domingo de manhã para a nossa Escola da Palavra. Sempre bom poder acordar cedinho no fim de semana para conversar com o nosso Deus, para aprender um pouco mais sobre as verdades do Senhor. Amém? Como sempre, eu agradeço a você, jovem de Deus, que se levantou em pleno domingão de manhã, em véspera de feriado, só para poder estar estudando a Bíblia. Parabéns para você, jovem. Então vamos, sem demora, né, começar a estudar a palavra de Deus. Amém? Antes disso, vamos orar rapidão. Senhor Deus, Pai Santo, Pai amado, Senhor, louvamos o Teu nome, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, pois o Senhor é bom. Te agradecemos por mais esta manhã de vida, mais este dia, ó Pai, em que estamos de pé, em que podemos ter mais intimidade com o Senhor. Por isso te pedimos, ó Pai, que os nossos corações estejam abertos para entender, para compreender a Tua palavra. Te pedimos, Senhor Jesus, abra o nosso entendimento sobre as Escrituras, para que possamos, Senhor Deus, compreender mais sobre a Tua verdade e assim parecer mais com o Senhor. No nome de Jesus, amém. Então, gente, qual o tema da nossa aulinha de hoje? Seguindo aqui na nossa revistinha, né? Vivendo uma vida de qualidade, nossa revista. E a lição de hoje, o título dela é bom olhar no espelho de vez em quando. E o nosso texto base vai estar aqui em Provérbios 26, versículos 3 e 4. E eu puxei também Provérbios 10, versículo 23. Vamos ler aqui? Provérbios 26 primeiro. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do insensato. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. E aqui agora caindo para Provérbios 10. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Ou seja, gente, hoje nós vamos falar bastante sobre sensatez versus insensatez, sobre como ser um homem sensato, né? Que práticas revelam se você está sendo sensato ou então, né, pelo contrário, se você está sendo uma pessoa insensata. Então, para começar, vamos pensar o que caracteriza uma pessoa sensata e o que caracteriza uma pessoa insensata, uma pessoa sem a sensatez, né? Bom, o homem sensato, a gente buscando um pouquinho de definições de dicionários na internet, a gente vê que o homem sensato ele é um homem equilibrado, é um homem que ele age com bom senso, é um homem prudente e discreto, uma pessoa ponderada, uma pessoa que ela sabe abordar temas difíceis. Ou seja, uma pessoa equilibrada o tempo todo, sempre ponderando, né, o que é mais correto, sempre agindo, evitando os conflitos, né, evitando grandes alardes. Em oposição, o homem insensato é uma pessoa falta de juízo, uma pessoa tomada pela loucura, é uma pessoa imprudente, uma pessoa precipitada. Se você está participando com a gente dos nossos estudos de provérbio na segunda-feira à noite, a gente já viu em provérbios que ser precipitado é um pecado, não é simplesmente uma prática reprovável pela sociedade, uma prática pouco ética, não. Ser precipitado é um pecado e o homem insensato, ele é precipitado, além de ser insano e de não pensar antes de agir. E a partir daí a gente já vê, não é, gente, que é muito melhor, vai agradar muito mais a Deus se nós nos portarmos como pessoas sensatas. E eu te convido nessa aula, a partir do que a gente vai conversar aqui nessa manhã, a você considerar, a você ponderar. Eu sou uma pessoa sensata ou será que eu sou uma pessoa insensata? A resposta óbvia para a gente, tentando se preservar, é cada um falar. É óbvio que eu sou uma pessoa sensata, mas a palavra de Deus, gente, ela adverte para a gente que um insensato, ele não consegue perceber, ele não consegue discernir a insensatez dele. Ele acha que tudo que ele faz, ele pensa que ele está correto, que nada que ele faz é digno de reprovação. Ou seja, qual o perigo disso? O perigo é você estar sendo uma pessoa insensata sem perceber a sua insensatez. Dá para a gente falar que você está sendo uma pessoa contrária à palavra de Deus, uma pessoa que não está de acordo
com a verdade do Senhor, mas você pensa que está tudo bem. Por isso, durante essa aula, eu te peço, você junto comigo, a estarmos orando. Senhor, vem sondar o meu coração e me revela se, em cima da sua palavra, dos versículos que nós vamos ler, me revela se eu tenho sido uma pessoa insensata em algum aspecto. Se de alguma maneira eu posso ser uma pessoa mais sensata, uma pessoa mais cheia de sensatez, uma pessoa mais equilibrada, mais prudente, mais ponderada, mais discreta, e que o Senhor possa estar revelando isso nesta aula é o seu coração. Amém? Provérbios 14:16 fala para a gente: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Ou seja, que a gente não pense que a gente está seguro, que está tudo bem com a gente, que nada precisa ser trabalhado, ser transformado em nós, mas que nós possamos buscar que o Senhor revele em nós o que precisa ser transformado e melhorado. Amém, gente? Bom, então vamos falar um pouco sobre as características do homem sensato, começando com os ouvidos do homem sensato. Amém, gente? Bom, o homem sensato, ele sabe ouvir, ele sabe dar atenção aos outros, ele sabe aprender. Ele entende que é louvável, que é correto, que é justo, que é bom você não estar desesperado em refutar as pessoas, em calar o seu interlocutor, a pessoa com quem você está debatendo, em refutá-la, em desprezá-la. Essas características de você desprezar o que você escuta, característica do homem insensato. Como diz em Provérbios 23, versículo 9. Não fale aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Ou seja, em contraste com o insensato que não sabe receber palavras, o homem sensato, ele sabe ouvir tudo o que lhe dizem. Ele está aberto a receber mais, a conhecer mais, não apenas a colocar para fora. Ele não vai apenas liberar conhecimento. Ele também sabe que ele tem para receber conhecimento, muito conhecimento para aprender, muita coisa para chegar à sua ciência. O homem sensato, por mais que ele tenha valores irrefutáveis, isso é muito importante, por mais que ele tenha valores que ele sabe que não são discutíveis, ele está sempre disposto a ouvir. Ele entende que ainda tem muito para aprender. Como diz em Provérbios 19, versículo 25. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. Seja o homem sensato, ele está ouvindo, sabendo. Ainda tem algo para aprender. Ainda tem algo que eu preciso conhecer, que eu preciso saber. E a partir daí eu te faço a seguinte pergunta. Imagina o seguinte: para os grandes cargos que você quer atingir nessa vida, para os grandes alvos que você tem nessa vida, será que você já está pronto? Que o conhecimento que você tem já basta? Será que você ainda tem coisas para aprender? Eu te garanto da minha parte que para as coisas que eu quero viver, inclusive para os sonhos de Deus que eu sei que Ele tem para mim, eu ainda preciso aprender coisas. Eu ainda não estou no ponto máximo, ainda não estou perfeito. Eu estou caminhando em busca da perfeição com a ajuda do Espírito Santo, mas eu ainda tenho muito a aprender. Então você pense assim também: será que eu ainda preciso ouvir algo, aprender algo para as vitórias, para conquistas que eu quero receber na minha vida? Eu, por exemplo, eu falo para vocês, eu não faço a mínima ideia de como faz o imposto de renda. Um dia eu vou ter que sentar com meu papai e falar: pai, me ensina como faz isso. Você também, que ainda não tem filhos, um dia você vai ter que sentar com seu papai, com a sua mamãe, quando a sua descendência nascer e falar: meus pais queridos, como que eu cuido de um ser tão pequeno? O que é que eu faço com essa criança que Deus me deu, mas que eu não sei direito como lidar? Ou seja, todos nós, gente, para tantas situações maravilhosas da nossa vida que virão ainda,
nós temos que aprender ainda mais a como lidar com elas, a como vencê-las. Para isso, para aprender, o sensato, ele escuta. Amém, gente? Assim, esteja aberto para ouvir, esteja aberto para aprender, e depois que você ouvir, pondere o que você ouviu em cima da palavra de Deus. Pondere o que você ouviu orando, apresentando aquilo que você ouviu ao Espírito Santo. Por que disso? Porque nós temos que ouvir, mas a gente sabe também que existem vozes que não são verdadeiras. Eu coloquei aqui um texto de Josué, capítulo 9. Ele fala de uma passagem em que o povo de Deus foi enganado pelos gibeonitas, era um povo da terra de Canaã, porque o povo gibeonita contou uma mentira para o povo de Deus e o povo de Deus simplesmente acreditou. Não era a vontade de Deus que eles acreditassem naquilo assim, de forma tão precipitada, mas o povo de Deus acreditou. Josué 9, versículo 14, fala para a gente: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Ou seja, gente, qual é a solução para a gente não ser enganado, não cair em mentiras? A solução é a gente parar de ouvir as pessoas, já que em meio ao que as pessoas falam pode ter uma mentira? Não, a gente viu que o sensato, ele sabe ouvir. Mas de tudo que você vai ouvir, você vai reter o que é bom, você vai ponderar o que é bom. Como você vai fazer isso? Apresentando o que você ouvir diante do Senhor, pedindo conselho ao Senhor, pegando o que você ouviu, levando para a Bíblia e analisando. Isso daqui bate com a palavra de Deus? Pegando o que você ouviu, levando para o seu momento de oração, pedindo para o Espírito Santo: Espírito de Deus, isso daqui é correto? Eu devo seguir por essa direção? Eu devo acreditar nisso daqui que eu ouvi? Ou seja, gente, apresente o que você escutar, o que você ouvir para Deus. Escute como um bom homem sensato, sabendo como um bom homem sensato que o que vale de verdade é o que vem de Deus. Amém, gente? E agora, gente, nós vamos falar um pouco sobre a boca do homem sensato. Como assim? O homem sensato, ele sabe muito bem o que falar. Ele fala com sensatez. Mas mais do que isso, mais do que falar, um homem sensato ele também sabe quando se calar, quando cerrar, quando fechar a sua boca, os seus lábios. Mas primeiro, considerando, vamos falar um pouco sobre o que falar, o que o homem sensato fala. Bom, o homem sensato, ele sabe que ele deve falar apenas o que for necessário. Ele deve falar apenas quando for necessário. E o que ele vai falar, se for realmente necessário, deve ser para edificar o seu irmão. Deve ser falado de uma forma, de uma maneira edificante, palavras que vão edificar, palavras que são necessárias naquele momento. Amém? Como a gente vê aqui em Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, as nossas palavras, as palavras do homem sensato, devem passar por este crivo da necessidade, devem prevalecer, devem ser aprovadas neste pressuposto da necessidade. Então pense isso, as minhas palavras são necessárias? As minhas palavras que eu quero liberar agora, elas vão edificar o meu irmão? Ou será que não vão edificar? Ou será que por mais que sejam edificantes, será que eu estou tão agitado, tão nervoso, que eu vou falar de uma maneira, que eu vou me expressar de uma maneira que não seja edificante? Pense nisso, meu irmão, porque quando o sensato abre a boca, não pode sair insensatez. Como a gente vê em Provérbios 26, 24, não respondas ao insensato segundo a sua estultícia,
para que não te faças semelhante a ele. Ou seja, se eu sou sensato, da minha boca não podem sair essas palavras insensatas, imprudentes, que não trazem edificação. Da minha boca não pode sair o que não convém, como a gente vê lá em Efésios 5, versículo 3 e 4. Mas a impundícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Ou seja, meu irmão, minha irmã, tem coisa que a gente nem deve nomear, tem coisa que não pode passar perto da nossa boca, porque é insensatez, porque não vai edificar, porque não glorifica a Deus. Então, nós sensatos temos que ter muito cuidado do que nós vamos falar. Pense nisso, é necessário falar, sempre lembrando, o sensato ele vai lembrar que se eu liberar alguma palavra errada, eu prestarei contas desta palavra para Deus. Como Mateus fala para a gente, no capítulo 12, versículo 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Ou seja, meu irmão, se você é sensato, você consegue ponderar muito bem o que você vai falar, sabendo que os insensatos, eles falaram muitas coisas não edificantes, não necessárias, coisas estas das quais eles prestarão contas a Deus. Então, gente, nós vemos que o sensato, ele sabe reconhecer muito bem quando ele deve falar, as oportunidades, as ocasiões em que ele deve falar, em que ele deve se manifestar. Porém, o sensato, ele também sonda, ele reconhece muito bem quando ele deve se calar. Quando, em vez de se manifestar com palavras, ele deve cerrar os lábios. Entendendo, como diz em Provérbios 17, no versículo 28, que até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Ou seja, a verdadeira sabedoria muitas vezes está em se calar, está em não rebater, em não dar espaço para a discussão se prolongar, se estender, porque o sensato ele entende que tem discussão, inclusive discussões religiosas, discussões teológicas, que não valem a pena. Como diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Eu vou ler também 2 Timóteo 3, versículo 7, falando sobre pessoas que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, pessoas que estão aprendendo muito, falando muito, porém falando coisas sem utilidade. Conversas, como diz aqui, absurdas, que não vão levar a lugar nenhum. Tem coisas na Bíblia, gente, que a não ser que Deus revele para a gente, que não valem discussão. Um dia você vai chegar no céu, você vai descobrir, mas que por enquanto são coisas encobertas a nós. Então são coisas que não valem o debate. Eu, por exemplo, eu não sei se os dias do Gênesis eram dias literais, se foram milhares, milhões de anos. É uma discussão que eu não sei e que eu não vou entrar, não vale a pena. Antes disso, pense: será que hoje eu orei o suficiente? Antes de eu entrar nessa discussão sobre tempos e genealogias, será que hoje eu já chorei na presença de Deus? Será que hoje eu já me alimentei da palavra o tanto que eu preciso? Será que hoje eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, ao invés dessas discussões que não vão dar em nada, que nós não sabemos as respostas?
Então, o sensato ele sabe evitar essas discussões que são fúteis. E o nosso maior exemplo, gente, como sempre, é Jesus. Nós possamos seguir o exemplo de Jesus no falar. Jesus, quando foi preso, ele passou a maior parte do tempo calado. Ele poderia muito bem resolver aquela situação com a boca dele, com a palavra dele. Ele poderia, por exemplo, chamar uma legião ou legiões de anjos para aparecerem. Jesus poderia, por exemplo, argumentar com os escribas, com os sacerdotes, falando: vão pesquisar, que vocês vão ver que eu nasci em Belém, que o meu pai é descendente de Davi, e daí eu vou comprovar para vocês, com os meus argumentos, que eu sou Cristo. Porém, Jesus entendeu naquele momento, para glorificar o Pai, para que a vontade de Deus se cumprisse através da vida dele, que ele deveria se calar naquele momento. Como a gente vê nessa passagem, em Mateus 27, 11 ao 14. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Então, gente, o mundo acha legal esse tome lá da cá, né? Esse falou, levou. Mas que nós possamos não seguir esse padrão do mundo, mas seguir o padrão de Cristo. Esse mesmo Jesus que lá em João 8, quando ele encontrou uma mulher adúltera sendo acusada por diversos homens, homens estes que também passaram a interrogar a Jesus, procurando um motivo na fala dele, esperando que ele falasse uma coisinha errada, para a partir daí acusarem a Jesus. Jesus soube se calar naquele momento, para na hora certa falar a coisa certa e depois disso se calar de novo. Depois de falar a coisa certa, na hora certa, Jesus já se calou de novo. E bastou. Amém, gente? Então que você, um homem sensato como Cristo, saiba também falar na hora certa, a coisa certa. Não é pelo muito falar, é falar aquilo que o Espírito Santo te direcionar a falar. E depois se cala. Depois deixa o Espírito fazer a obra. Amém, homem sensato? Bom, gente, a pessoa sensata, ela também tem uma mente diferente. Uma mente que ela tem muito conhecimento. Você pensa uma pessoa sensata, você logo pensa uma pessoa com muita ciência na vida dela. Uma pessoa que leu muito, que estudou muito. E o homem sensato, de fato, é um homem que tem bastante conhecimento, bastante bagagem, e que ele está buscando conhecer ainda mais. Porém, gente, o homem sensato, ele compreende que todo esse conhecimento dele serve para uma finalidade. E essa finalidade está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Fala para a gente a palavra de Deus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, olha a finalidade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, gente, o homem sensato, ele se enche de conhecimento, ele se enche da verdade, do conhecimento de Deus. É um homem que estuda a Escritura, a palavra de Deus, com uma finalidade: ser perfeito para produzir boas obras, obras perfeitamente habilitadas. Amém, gente? Não adianta nada eu ter muito conhecimento, muito saber,
muita teoria, muita dogmática, inclusive da Bíblia, se eu não aplico isso? Se isso não está me aperfeiçoando? Se eu não estou ficando mais perfeito, mais apto a produzir boas obras a partir deste conhecimento que eu estou adquirindo? Se você faz isso, você conhece muito, tem muita teoria, porém você não aplica, porém isso não te transforma, então você está sendo como um daqueles fariseus da época de Jesus, aqueles homens que sabiam muito da lei, sabiam muito dos mandamentos, porém não viviam os mandamentos de Deus. Não pense que o insensato é só aquele que não tem conhecimento. O insensato pode ser uma pessoa cheia de conhecimento, mas que não aplica aquilo. Cheia de conhecimento na mente, porém com um coração cauterizado, um coração que não foi transformado por aquelas verdades maravilhosas que ele conhece. Provérbios 26 fala para a gente um pouquinho disso. Por exemplo, no versículo 7. As pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. Ou seja, como uma pessoa que ela tem uma perna, porém a perna dela não funciona, não serve para impulsionar ela, assim é o provérbio, né? O provérbio é um conhecimento, assim é o conhecimento na boca do insensato. Ou seja, é um conhecimento, é um provérbio, é uma sabedoria que não está levando aquela pessoa adiante. O versículo 9 também fala para a gente, que de Provérbios 26, como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Ou seja, que você não seja essa pessoa, meu irmão, cheio de conhecimento na sua mente, cheio de conhecimento na sua boca, porém um conhecimento que não atinge o teu coração, um conhecimento, uma verdade que não permeia as suas ações. Eu estava me lembrando de Jesus. Jesus ele ia às sinagogas. Jesus, nós vemos que era um homem que frequentava as sinagogas. Pense como as nossas igrejas de hoje em dia. Era um homem que entendia como vital, como fundamental frequentar as igrejas. Amém, gente? Isso é algo que estava na caminhada de Jesus, frequentar a igreja, ir à sinagoga, frequentar, participar daquele momento de estudo da palavra. Jesus entendia isso como fundamental, porém Jesus não ficava restrito às sinagogas. Amém? Jesus ele deixava que aquele conhecimento, que aquela lei, que os mandamentos de Deus, que a escritura, os estatutos de Deus, Jesus transformava toda aquela verdade em ações, pregando o evangelho pelas ruas, em lugares desertos, em lugares que ninguém queria ir, curando pessoas, libertando pessoas de espíritos imundos. Jesus fazia os dois. Amém, gente? Nós não venhamos ser deficientes em ter muita teoria sem prática, ou então em ter prática sem o conhecimento da palavra. Amém, gente? Então, concluindo a nossa aula de hoje, eu deixo três perguntinhas, meio que sintetizando o que a gente viu. Três perguntinhas para te fazer pensar se você tem os ouvidos de um homem sensato, se você tem a boca de um homem sensato e se você tem a mente de um homem sensato. Bem, gente? As perguntinhas. Meus ouvidos estão abertos a aprender o que é bom? Ou seja, seus ouvidos estão abertos a aprender coisas que são boas, coisas que vão te edificar, coisas que remetem ao Pai, firmadas na Bíblia? Segunda pergunta: minha boca se abre apenas quando necessário? Ou será que eu estou abrindo a minha boca em momentos que não são necessários? Terceira pergunta, gente: minha mente e as minhas ações estão alinhadas com a palavra de Deus? Será que eu tenho uma mente cheia da palavra de Deus?
E será que essa mente cheia de conhecimento também está se traduzindo em ações? São algumas perguntas, gente, e como eu falei, talvez no início da aula eu pudesse pensar, você pudesse pensar. É óbvio que eu sou uma pessoa sensata, mas quando a gente para pensar nesses parâmetros da palavra de Deus, a gente vê, eu ainda posso melhorar um pouquinho. Talvez você esteja muito bem, meu irmão. Talvez você esteja praticamente impecável nessa obra, nessa tarefa. Porém, como a gente leu, a palavra de Deus, ela tem o poder e o objetivo dela, né, é nos levar à perfeição. Então, se tem um fiapinho de uma manchinha preta nas suas roupas brancas, deixa o Senhor trabalhar até nesse pouquinho seu, até nesse pinguinho de insensatez, talvez que as pessoas nem veem, que nem faz diferença, mas deixa o Senhor trabalhar até isso em você. Amém? Que os seus ouvidos sejam os ouvidos de uma pessoa sensata, ouvidos como o de Jesus, que a sua boca seja uma boca sensata, lábios como o de Jesus, que a sua mente, meu irmão, seja uma mente sensata, uma mente como a de Jesus. Amém? Uma mente cheia do que é verdadeiro, cheia do que é de boa fama, do que é puro, do que é justo, do que é respeitável, do que é amável. Se algum louvor há, se alguma virtude há, que seja isso, meu irmão, que ocupe a tua mente, pois você é um homem, pois você é uma mulher sensata. Amém? Vamos estar orando agora para encerrar esse nosso estudo, esse nosso momento de meditação, amém? E que o Senhor continue a te fazer meditar nessas verdades, não no que eu falei, mas na palavra. A te fazer meditar nesses versículos que nós lemos ao longo do teu dia. Amém, meu irmão? Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai Bendito, Senhor, te louvamos, ó Pai, te exaltamos, pois só Tu és Deus, ó Pai. Tu és soberano, ó Pai. De Ti, Senhor Deus, vem toda a sabedoria. Em Ti está toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o entendimento, ó Pai. E precisamos dessa sabedoria que vem do alto. Precisamos deste temor do Senhor, que é o princípio do saber, que é a fonte da sensatez. Precisamos disso em nós. Só assim poderemos, ó Pai, agradar o Teu coração. Por isso te pedimos, Senhor Deus, nos ajuda a viver, a ser homens sensatos, ó Pai. Homens que refletem a Cristo no nosso ouvir, no nosso falar, na nossa mente e nas nossas ações, ó Pai. Te pedimos, Espírito Santo, nos ajude nessa tarefa de parecer mais com Jesus. Nos leve, Espírito Santo, nos impele, nos guia a andar como Jesus andou, a viver como ele viveu. Nos encher, Espírito Santo, desse Espírito maravilhoso, do Espírito de sabedoria, do Espírito de conhecimento, do Espírito de conselho, do Espírito de entendimento. Vem nos encher, Espírito Santo, nos fazendo cada dia mais e mais ser homens em tudo irrepreensíveis, homens perfeitos para a glória de Deus Pai, homens com obras boas, com obras perfeitamente habilitadas para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Bom demais estar aqui com vocês mais esta manhã. Lembrando que domingo que vem, uma nova lição em cima da palavra de Deus. Mas não espero até domingo que vem, não, para aprender mais da palavra, para estudar mais da palavra. Que todo dia seja um dia de aprender algo novo de Deus. Todo dia seja algo de experimentar um manjar novo, né? Um pão novo vindo do céu através da palavra de Deus. Amém, gente? Nesse sentido, você deve se lembrar que no início do ano a gente distribuiu para vocês, jovens, alguns planos de leitura da Bíblia, um plano de leitura anual da Bíblia. E agora, por esse dia 11, 12 de outubro, dia 13, nós estamos começando o Novo Testamento. Então, se você, meu irmão, se você caminhou até aqui, em alguns momentos até talvez perdendo o ritmo, mas depois recuperando,
Se você caminhou até aqui lendo a palavra de Deus, conseguiu ler todo o Antigo Testamento, meu irmão, parabéns para você, porque é algo maravilhoso. Eu falo parabéns para você, com certeza sabendo também que você quer viver essa experiência de novo, de reler o Antigo Testamento de novo, que é maravilhoso, e ainda mais com expectativas para um Novo Testamento. Então, se você, meu irmão, que você não participou desse projeto com a gente no início do ano, ou então você que começou o plano de leitura, mas se perdeu no meio, parou no meio, agora a gente vai começar o Novo Testamento, gente. Então, vem com a gente, vamos ler o Novo Testamento. Que nem eu te falei, está começando amanhã esse projeto. Então, vamos ler, gente, vamos nos encher da palavra de Deus, nos encher do Novo Testamento, ainda mais que ele começa com essa narrativa maravilhosa da vida de Jesus, da vida de Cristo. Como a gente falou muito nessa aula, a gente precisa viver como Cristo viveu. E como Cristo viveu? Você vai aprender isso lendo a Bíblia, meu irmão. Você vai aprender isso agora, lendo junto com a gente o Novo Testamento. Amém, gente? Então amanhã vamos começar essa leitura. O padrão, né, é ler quatro capítulos por dia. Amém? Então, considerando que a palavra de Deus é o nosso alimento, ela é o gozo e a alegria do nosso coração, ela é o que alimenta nossa alma. Se você não está com esse ritmo de leitura da palavra, faz o seguinte: a palavra não é o alimento, então terminou o teu café da manhã, terminou o seu pão com manteiga, lê um capítulo, não vai te levar 5 minutos. Chegou o almoço, hora daquele estrogonofe abençoado, lê um outro capítulo, não vai te levar 5 minutos, meu irmão, lê um capítulo da Bíblia. Chegou a tarde, hora daquele açaí, daquela tapioca, mais um capítulo. Já foram 3, meu irmão. E aí, no finzinho da noite, na hora daquela macarronada abençoada, você lê o seu 4º capítulo. Amém? A cada refeição sua, do seu corpo físico, você adiciona ali uma refeição espiritual. Isso vai transformar a tua vida, meu irmão, eu tenho certeza. Amém? Se você está ainda com mais fome da palavra de Deus, como você deve estar mais e mais, amanhã, segunda-feira, às 8 horas, os jovens irão se reunir para estudar o livro de Provérbios. Há algumas semanas já, todas as segundas, os jovens e adolescentes da ICEA estão se reunindo para estudar o livro de Provérbios. Quem quer comentar algo pode comentar. Quem prefere ficar caladinho pode ficar também. É um momento super descontraído, porém com muito aprendizado, gente. Com muito da presença do Espírito Santo. Então, cola com a gente também amanhã, segunda-feira, às 8 horas, para estudar o livro de Provérbios. A reunião é no Google Meet. O link estará disponível no grupo dos jovens do WhatsApp. Se você não está nesse grupo, fala com a gente. Fiquem na paz de Cristo. O teu amor me cerca o coração.
gente, Deus!